Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo completo do último Monday Night Raw do dia 13 de outubro de 2025, o show em que a Division se voltou contra o seu fundador, Seth freaking Rollins. Vocês vão saber tudo o que aconteceu no show, porque o show não foi só sobre a Division, teve muita coisa interessante também, e vocês vão saber tudo sobre essa situação e eu vou dar uma palhinha bem rápida sobre o que eu acho da situação. Então, se você quiser saber tudo o que eu penso sobre o último Monday Night Raw, as minhas notas, tudo o que aconteceu aí nas lutas e quiser se manter atualizado com a WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque você com certeza vai querer saber o que eu pensei na hora. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw, que começou com a Division vindo pro ringue. Que novidade, né? Quando é que a Division não começa um Monday Night Raw? O nosso queridíssimo campeão do Crown Jewel, né, Seth freaking Rollins, veio pro ringue junto com Paul Heyman, Braun Breaker e Bronson Reed. E assim, ele vindo pro ringue foi assim, absolutamente normal, né? Porque ele estava lá para poder se vangloriar do fato de que ele era o novo campeão Crown Jewel. E aí ele veio para o ringue, começou a falar sobre como ele é a visão do futuro da companhia, de como o Bron Breakker é o futuro main eventer da WWE, de que o Tribal Chief Bronson Reed é o futuro Tribal Chief da companhia, de que o Paul Heyman é o GOAT e tudo mais. E ele vai e elogia todo mundo que está no ringue, ele pede pro Bron Breakker dar aquela viradinha na cabeça e claramente o Bron não parece muito satisfeito com isso, ele dá a viradinha, mas enfim, não estava muito feliz com isso. E aí, cara, o Seth Rollins ele vem e começa a mandar uma promo dizendo que, assim, por mais que aquela galera tivesse ali, ele não precisava de ninguém para ter conseguido chegar aonde ele chegou. Então, aqui veio a grande surpresa. Basicamente, o Seth Rollins chegou e falou: olha, eu cheguei aonde eu cheguei por causa de mim mesmo. Eu não precisava do Bron Breakker, eu não precisava do Bronson Reed, eu não precisava do Paul Heyman, eu não precisava de ninguém. Eu sou o cara, eu consegui ser campeão mundial porque eu sou mais eu sou o visionário, o revolucionário Seth freaking Rollins. A grande questão é que rios mentem, né? Rios são muito meio esquecidos das coisas, né? Porque o Seth Rollins só derrotou o Roman Reigns e o CM Punk na WrestleMania porque o Paul Heyman se aliou a ele, traindo os dois. Depois ele só conseguiu ganhar o Money in the Bank porque o Bron Breakker interferiu na luta e tirou o LA Knight da jogada. Então, quando você soma isso tudo, você percebe que a Division sempre esteve junto com o Seth Rollins em todas as suas caminhadas, em todos os seus passos. Então, chegar e dizer, o Seth Rollins afirmar que ele chegou onde ele chegou sem a ajuda do Division é meio absurdo. Depois disso, mais lá pra frente do show, teve um segmento lá nos bastidores em que ele vai elogiar a Division e tudo mais. E ele vai falar: olha, esses últimos 6 meses foram muito legais, foram muito bons, foram muito interessantes, mas eu consigo ver um futuro maravilhoso na frente, tem uma coisa grande vindo, eu acho que a gente vai ter mais 6 meses, 12 meses, 18 meses muito bons. Um detalhe que ele fala nessa promo que muita gente esquece, na promo do começo do show também, que eu acabei esquecendo também de falar, é que o Seth Rollins diz que ele derrotou o Cody Rhodes com um braço só. E aqui isso chama atenção porque, se vocês se lembram do Crown Jewel, eu acho que eu cheguei a mencionar na live, que o Seth Rollins estava segurando o braço depois de um certo momento na luta. E aí a gente pensou na hora assim: ele deve estar vendendo o golpe, né? Pois é, essa era a coisa que a gente achava. Mas tiveram notícias saindo de que depois do Crown Jewel o Seth Rollins estava usando uma tipóia no braço. Isso é importante para o que a gente vai falar depois. Enfim, teve esse segmento nos bastidores e tudo mais, e isso vai desembocar no que aconteceria lá no final do show. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque o show teve 5 lutas, e foram 5 lutas muito legais. A primeira luta foi do Penta contra o Dominic Mysterio pelo campeonato intercontinental. Essa luta foi marcada na semana passada, e a luta foi muito boa. Os dois tiveram 17 minutos para contar uma bela história no ringue, foram 2 intervalos comerciais. Como a gente fez a live CLT, a gente não vê o trecho
dos intervalos, mas o pessoal falou que a luta se manteve numa boa pegada durante os 2 intervalos, quem viu de manhã. E no final das contas, né, o Rusev, que havia dito que talvez deixasse o Penta vencer a luta, porque os dois se pegariam depois pelo campeonato intercontinental, acabou vindo para interferir. O Penta foi para cima dele, mandou um tope carilho e acabou acertando o Rusev. E no meio desse salseiro, o Dominic estava do lado de fora. Ele resolveu pegar deixou o cinturão mega de lado da AAA, pegou o campeonato intercontinental e pegou o martelo do sino. Ele entrou no ringue e botou o cinturão no meio do ringue. O juiz viu, pegou o cinturão e virou as costas pro Dominic para poder guardar. Nisso que ele virou as costas, o Penta entrou, o Dominic pegou o martelo do ringue e deu na cabeça do Penta. Essa era uma especialidade do Eric Guerreiro. O Eric Guerreiro adorava usar o martelo do sino para poder acertar os adversários, tá? Depois, o Dominic bota um martelo do sino na bota dele, joga o Penta nas cordas e manda um 619 com o martelo na bota, o que acaba acertando o Penta em cheio. Depois o Dominic ele vai para cima das cordas, manda um Frog Splash e faz o pinfall para 3. Com isso, vitória de Dominic, Dom, Chico Moedas, Dominic Mysterio, vence e se mantém como duplo campeão intercontinental e mega campeão da AAA. Uma luta de 17 minutos no agregado, que só pelo que eu vi, eu dou 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos. Foi muito boa essa luta, uma abertura excelente de show, para um show que depois a gente ia descobrir que parecia nível de um pay-per-view, tamanha a qualidade das lutas que a gente teve. A segunda luta da noite foi uma luta entre Rhea Ripley e Kairi Sane. Essa luta foi marcada mais cedo no show, é uma consequência da luta do Crown Jewel, em que a Rhea Ripley e a Io Sky derrotaram as Kabuki Warriors, né? Lembrando que naquela luta a Kairi Sane tomou o pinfall. E aí, nos bastidores antes da luta, a Asuka, ela falou pra Kairi Sane que, assim, a Kairi Sane estava escondida nos bastidores, ela estava meio triste. Quando a Asuka apareceu, a Kairi falou que queria conversar com a Io para tentar resolver o problema da família. A Asuka fala que não tinham que resolver, que elas tinham que bater respeito em cima delas, e falou que a Kairi Sane iria enfrentar a Rhea Ripley naquela noite. Quando a Kairi Sane reclama, a Asuka vai dar um tapão na cara dela, bem o estilo Joe, chegou a estalar, doeu. O tapa foi a Vera, claro que a Kairi Sane no mundo real permitiu que a Asuka desse esse tapão, mas foi muito bem dado, tá? E aí a Asuka vira pra Kairi Sane e fala pra ela tomar jeito e ir pra luta, tá? E a luta, novamente, uma luta excepcional, uma luta que durou um intervalo comercial, e as duas se entregaram muito, tanto a Kairi Sane quanto a Rhea Ripley. A Rhea Ripley com várias combinações interessantes, com golpes novos, foi muito legal de ver. No final da luta, a Asuka tenta atrapalhar para ajudar a Kairi Sane, aí o Sky puxa ela do apron e manda um chute na cara dela. A Kairi Sane tenta ir para cima da Rhea Ripley, a Rhea intercepta, aproveita a distração e manda um Riptide para 3. Então, vitória da Rhea Ripley numa luta de 16 minutos, contando o tempo do intervalo, que eu dou 4 estrelas e 1 quarto. E olha que assim, eu só vi a luta sem o intervalo. Foi uma luta excepcional. As duas se entregaram no ringue. A Kairi Sane muito subestimada, eu já falei isso, é uma das minhas lutadoras favoritas na WWE por causa da qualidade dela no ringue. E a Ripley cada vez mais se entregando, e eu acho que ela deu uma entregada um pouco mais especial, porque afinal de contas ela estava na terra natal dela. Depois da luta, a Io Sky, ela estava comemorando, a Asuka atacou ela, a Rhea Ripley tentou salvar ela jogando a Asuka com a cabeça na mesa dos comentaristas e foi aplicar um Riptide em cima da mesa. A Asuka tava para tomar o Riptide, mas a Kairi Sane veio com o Candlestick e acertou a Rhea Ripley pelas costas. A Asuka mandou um DDT na Rhea Ripley na mesa, deixando ela caída, e depois a Kairi Sane, pra espizinhar, ainda pegou esse Candlestick e ainda enfiou assim no ombro da Rhea Ripley antes delas comemorarem. E aí é aquela coisa, cada dia mais passa que a Kairi Sane realmente está fazendo o seu heel turn, sendo carregada para a vilania pela Asuka. Então, vamos ver como é que vai continuar esse Absolute Dorama, porque a história eu acho que ainda vai continuar. Depois disso, a gente teve uma luta entre Big Bronson Reed e Jimmy Uso. Nos bastidores, o Jimmy Uso deu uma reclamada antes da luta contra o Jay, com o Jay. Na verdade, o Jay deu uma reclamada com o Jimmy, porque ele falou assim, poxa, eu tenho uma luta triple threat pelo título, e você se mete numa luta contra o Bronson Reed, eu vou ter que te ajudar. Aí o Jimmy fala, não precisa da sua ajuda e tudo mais.
E aí o Jay fala, que nem das últimas vezes, tal, da última vez eu te ajudei e acabei entrando machucado na luta. Eu não sei se eu vou te ajudar dessa vez, agora você tá sozinho. E o Jimmy fala, pode deixar, eu vou me virar na luta contra o Bronson. Então vieram Bronson Reed e Jimmy Uso pra luta. O Jimmy Uso até teve alguns momentos em que ele realmente se virou contra o Bronson Reed, porém no final da luta ele tentou mandar um Samoan Drop pra cima do Bronson Reed. O Bronson Reed caiu por cima dele, aproveitou a brecha, mandou 2 senton bombs na sequência e depois foi para cima do ringue, para cima da corda e mandou o tsunami para 3. Uma vitória rápida do Bronson Reed, foram 7 minutos de luta e eu dou 2 estrelas e 3 quartos. Quando a gente tem uma luta muito curta, a gente não pode dar uma nota muito alta, então pro tempo que foi uma boa luta, então 2 estrelas e 3 quartos é o que dá para dar. Depois da luta, o Jimmy Uso acabou, obviamente, sendo atacado pelo Bron Breakker, que deu 2 spears nele, o primeiro sozinho, depois com o apoio do Big Bronson Reed. E aí, cara, quando a gente achava que o coitado do Jimmy Uso ia acabar sendo aniquilado no ringue, o Jay Uso acabou vindo, ajudando, né? Jogou o Bron Breakker para fora do ringue, deu um super kick no Bronson, mas ele acabou tomando um avalanche no corner, que foi meio fraco, tá? Ele tava de lado, ele acabou boteando a recepção, até para receber golpe de Uso bote de vez em quando, né? O Bronson Reed veio pra cima dele pra dar uma avalanche e o Jey Uso ele tava de lado quando ele tomou o golpe, né? Eu não sei se foi proposital, se foi bot, enfim. O que importa é que depois ele consegue expulsar os Brombrons do ringue, mas o Jey Uso joga a culpa no Jimmy, dizendo que ele estava machucado agora pra luta que ia ter depois, né? Já jogando a culpa da derrota pra cima do Jimmy caso acontecesse, tá? Depois disso nós tivemos a 4ª luta da noite, uma luta entre Lyra Valkyria e Bayley versus Roxanne Perez e Raquel Rodrigues da Judgment Day. Antes da luta, a Lyra Valkyria foi falar com a Bayley perguntando se ela estava bem, que ela precisava da Bayley enquadrada para poder lutar. A Bayley falou que estava bem, foi pro ringue, tal, fez a sua entrada com a sua música, depois a Lyra veio com a música dela e depois vieram a Roxanne e a Raquel. Outra luta muito boa, tá? Outra luta muito boa, outra luta das meninas muito bem entregue. A Bayley é uma excelente lutadora, tem boas combinações no ringue. Quando chegou no final da luta, a Raquel e a Roxanne estavam causando um salseiro na luta. A Raquel chegou a dar um big boot na cara da Bayley, o que deixou ela meio grog, ela entrou no ringue. A Lyra acabou começando a apanhar das duas, ela conseguiu se virar, se livrar das duas ali do lado de fora e ela entra no ringue e puxa a Bayley pelos cabelos falando, eu preciso da outra. Eu preciso da outra Bayley. Essa Bayley aqui não tá prestando. E aí a Bayley ainda grog e tal, a Lyra dá uma rolada de olho, vai, cara, e dá um tapão na cara da Bayley. E aí quando ela dá o tapa na cara da Bayley, a Bayley dá um estalo e ela vira a Bayley Ding Dong. Ela começa a rir, dá aquela risada de bruxa. Ela volta, ataca a Raquel Rodrigues do lado de fora do ringue, volta pro ringue, pega a Roxanne Perez, manda um elbow drop e um Rose Plant para 3. Então, vitória da Lyra Valkyria e da Bayley. A Bayley, ela acelerou bastante quando ela entrou no modo Ding Dong, né? Então, fica claro que quando ela entra no modo agressivo, ela é uma outra lutadora muito mais perigosa. E, com isso, as duas venceram a luta. Depois, a Lyra abraçou a Bayley ainda surtadona, mas a Bayley estava surtadona, mas como face, ela abraçou a Lyra, não empurrou ela nem nada. 11 minutos de luta, 3 estrelas e meia, outra excelente luta das meninas, aliás, divisão feminina do Monday Night Raw, ó, só lutão, só coisa boa. Então, a Bayley se mantém aliada da Lyra, mesmo estando no modo surtada, então a gente tá vendo cada dia mais essa evolução da persona da Bayley aí com essa história. E um detalhe interessante que o pessoal durante a live notou é que a Bayley lutou com 2 botas de cores diferentes, uma bota branca com cadarço e solado preto e uma bota preta com cadarço e solado branco. Aí o wrestling moderno que notou isso durante o show. Muito interessante esse pequeno detalhezinho que a Bayley está incorporando para mostrar essa dualidade da personagem dela. Mas se vocês pensam que ia ser a última vez que a gente ia ver as meninas do Judgment Day no show, estão enganados, porque mais pra frente, depois da luta, em um segmento bem interessante, a Stephanie McMahon foi fazer uma entrevista com a Jack Redman do lado de fora do ringue, né, ali na entrada, e aí as meninas do Judgment Day vieram e a Roxanne afirmou que ela deveria ser a campeã feminina no Crown Jewel e campeã no Crown Jewel, porque ela havia sido a última lutadora a derrotar a Io Sky, né? Então ela entendia
que a Io Sky, por ser desafiante número 1 pelo título, ela deveria ter lutado pelo título contra a Io Sky, porque havia sido a última a derrotar a Io. Cara, novamente uma Rio com amnésia, porque a Stephanie ela foi colocada na luta de desafiante número 1 pelo título, ou melhor, foi colocada na luta pelo título, vago pela Naomi, porque ela ganhou a Battle Royal do Evolution, né? Então, ela tinha mais condições de estar ali naquela luta do que a própria Io Sky, na minha visão. Mas a WWE ela deu uma ignorada, porque afinal de contas, rios são hipócritas, rios têm amnésia, rios mentem, isso não é novidade nenhuma. E o que está acontecendo aqui? Parece que a WWE finalmente vai construir uma história para Stephanie Vaquer como campeã. Foi o que a gente comentou. Se eles tivessem colocado o título na Io Sky, o título teria sido melhor aproveitado, porque a história da Absolute Dorama teria sido aproveitada para essa luta. Mas não foi o que aconteceu. Eles colocaram a história, colocaram o título na Stephanie Vaquer, tiveram que criar uma história, e a história que eles estão criando é uma história com a Judgment Day. Então, Roxanne Perez e Raquel Rodrigues provavelmente vão ser jogadas aos leões, e os leões aqui, quando a gente fala, é a leoa da Stephanie Vaquer, provavelmente vão servir de alimento para ela aí no futuro e em algumas lutas pelo título. E por fim, a gente teve o Main Event. E o Main Event foi uma luta de triple threat pelo posto de desafiante número 1 ao Campeonato Mundial Peso Pesado, entre CM Punk, Jey Uso e LA Knight. Lembrando que os três tinham um argumento para serem o desafiante número 1 pelo título. CM Punk não teve a revanche dele depois de ele perder para o Seth Rollins. O Jey Uso não teve a revanche dele quando ele perdeu para o Gunther. E o LA Knight foi o último a derrotar o Seth Rollins lá no Saturday Night Main Event, quando o Seth Rollins machucou o joelho, tá? E a luta foi muito boa, tá? Foi assim, ela teve uma boa construção, ela foi um pouco curta, 11 minutos, o que já apontava para o que iria acontecer a seguir. Tá, no final da luta, o LA Knight aplicou um superplex no CM Punk, mas o Jey Uso veio da corner, mandou um splash no CM Punk para 2. Aí o CM Punk pegou, levantou e foi aplicar um DTS. Foi aplicar um DTS no Jey. O Jey jogou o CM Punk para cima do LA Knight, que mandou um BFT no Punk. E aí ele pega o Jey Uso, que ia mandar um spear no LA Knight, e joga o Jey para fora do ringue. O LA Knight vai pro pinfall no CM Punk, o Jey puxa o LA Knight para fora do ringue. Aí o Jey Uso sobe na terceira corda para mandar o Uso Splash. Quando ele manda o Uso Splash de novo, o CM Punk levanta os joelhos, o Jey Uso bate nos joelhos e cai. O CM Punk então faz a sinalização, levanta o Jey Uso, manda o DTS e consegue o pinfall. Então, vitória do CM Punk, novo number one contender pelo título do Campeonato Mundial Peso Pesado da WWE. Uma luta de 11 minutos que eu vou dar 3 estrelas e um quarto, 3 estrelas e 25. Foi uma boa luta que acabou sendo encurtada pelo que acabaria de vir depois. A vitória do Punk não me incomoda, eu sou fã dele, isso aí é um fato. E eu acho que foi legal de ver ele numa luta de 3 pessoas, porque isso faz com que ele economize um pouco de energia nas suas lutas, porque a gente sabe que ele é um velho cansado. Mas ele também está guardando um pouco das energias para os pay-per-views, porque as lutas deles nos pay-per-views acabam sendo boas, tá? Então, Punk se preserva um pouquinho nas lutas de televisão, e aí quando chega no pay-per-view ele acaba mandando ver. Enfim, vitória do CM Punk, beleza, tá comemorando, o que acontece? Toca a música do Seth Rollins, e quando vem o Division, o Bron Breakker voa de 4 metros de distância, praticamente corta o Jey Uso ao meio com o spear dele. Depois, ele vai para cima do LA Knight, também demole o LA Knight do lado de fora do ringue. E aí o Division cerca o ringue com o Punk. O Punk estava no meio do ringue. Eles vêm para cima, o Punk tenta se defender, não consegue, acaba engolindo um spear do Bron Breakker e também engole um tsunami do Bronson Reed. Aí, cara, é completamente demolido, o Division joga a carcaça do CM Punk para fora do ringue e eles celebram, né? Eles celebram, todo mundo feliz, todo mundo sorridente, exceto esse cara aqui. Vejam a carinha dele, né? E vale notar que um segmento anterior, lá nos bastidores, quando o Seth Rollins estava comemorando a vitória do Bronson Reed com o Bron Breakker, quando ele fala da visão futura, o Bron Breakker tá com a cara meio fechada, né? A cara meio estranha. E aí o que acontece? O Seth Rollins vem pra frente, começa a falar pra plateia que ele é o cara, que ele não precisava de ninguém e tudo mais. O Bron Breakker foi pra longe, pro corner, pra esse corner aqui. E aí daqui a pouco subiram as letrinhas do show. Parecia que o show ia se encerrar quando acontece isso.
O Bron Breakker vem do nada e acerta o Seth Rollins com a Spear ouvida ao redor do mundo. Foi um choque total, todo mundo veio para minha live só para ver a minha reação, né? Tivemos 380 pessoas numa live CLT, que é a live que a gente reage ao show gravado, só para o pessoal ver a minha cara de choque. E eu tive que dar uma boa encenada, porque infelizmente teve um espírito de porco que no começo da live deu spoiler de que a Division iria se dividir, né? Aliás, 2 pessoas fizeram isso, então eu tive que fingir a reação, mas eu já estava desconfiando com os segmentos que aconteceram durante o show de que realmente isso iria acontecer. Eu ainda não tinha certeza do que iria acontecer. Quando aconteceu, aí deu aquela reação que eu falei, eu sabia porque algum infeliz tinha dado spoiler. Inclusive, a partir de hoje, todas as lives CLT, durante a exibição do show, apenas membros do canal vão poder comentar. Depois do show encerrado, eu vou liberar para todo mundo. Em shows ao vivo, permanece o chat liberado para geral. Tá? É assim, a gente tenta evitar spoilers. Bom, depois do Spear do Bron Breakker, né, ele fica olhando para a carcaça do Seth Rollins, ele olha para o Bronson Reed, chocado, e ele faz, olha, ou você tá comigo, ou não. O Bronson Reed olha para ele, puxa o Seth Rollins pro canto e manda um tsunami estraçalhando com o Seth Rollins. Então o Bronson Reed se alia ao Bron Breakker e aí o Paul Heyman fica ali olhando, chocado, pedindo para eles não fazerem mais nada pro Seth. O Bron Breakker levanta ele pelo colarinho e fala, ou você está comigo ou não. E aí o Paul Heyman decide, ele pega os braços dos Bronbrons e levanta, olhando com essa cara de ódio para cima do Seth Rollins, e com essa imagem o show se encerrou. Gente, olha só. Primeira coisa, tá? Se vocês quiserem mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, o porquê que provavelmente a Division acabou neste momento, assistam esse vídeo que eu vou colocar no card aqui, ó, que é o vídeo que eu soltei hoje de manhã, que tem as notícias do porquê que a Division acabou, tá? Vocês podem ir para lá. Lá eu também comento sobre como é que eu vejo esse fato da Division ter acabado agora. A verdade é que muita gente fez análise sobre o término da Division logo após o show, sem ver as notícias, né? Não tinha saído notícias sobre por que a Division acabou. As notícias saíram agora, tem gente duvidando delas, então se você quiser saber tudo, dá uma olhadinha aqui no card, eu vou botar para vocês. Com relação à storyline, eu acho que, pelo menos a forma como ela se desenvolveu, acho que era a melhor coisa que a WWE poderia ter feito. Tá? Pela situação que está se avizinhando e pelo que a gente pôde apurar e a gente colocou no vídeo do cafezinho com o tiozão que a gente soltou hoje cedo, a WWE não tinha muito o que fazer. Tá? E aí, por conta disso, a melhor solução que poderia ter sido dada era exatamente adiantar o término da Division. Tá? Colocando o Bron Breakker com o campeonato mundial na mão, a gente se pergunta como é que a WWE vai se virar com isso. Porque, segundo o que a gente apurou nas notícias, o Seth Rollins vai ficar um tempo fora. O que indica que ele provavelmente vai ter que dropar o título. E aí a gente fica na dúvida. Pô, mas a gente não tem um campeão, ou provavelmente não vai ter um campeão, vai ter um título vago. A gente tem um desafiante número 1 pelo título, que é o CM Punk, mas a gente não tem ninguém para enfrentar ele. Quem vai ser? Olhando para essa imagem, eu estou desconfiado de que a WWE vai aprontar uma luta entre o CM Punk e o Bron Breakker. E é muito, muito capaz de que a WWE resolva colocar o título no Bron. Tá? É por conta dessa imagem aqui. Eu vou até voltar com a imagem. Ó. Por causa desta imagem aqui, algo me diz que a WWE vai colocar o título no Bron Breakker. Por quê? Porque o Punk é melhor correndo atrás do título. Tá? Ele provavelmente ia correr atrás do título do Seth e provavelmente ele ia ganhar esse título até a WrestleMania. A minha aposta era a WrestleMania, muita gente achava que ele ia ganhar antes, tá? Mas estava muito na cara que o Punk iria derrotar o Seth Rollins para ganhar esse título. Com o Seth Rollins fora, eu acredito que eles vão dar um jeito de botar o título no Bron Breakker para que para que o CM Punk possa continuar seguindo atrás da Division e, no final das contas, derrotar o Bron Breakker pelo título. Quando é que vai ser isso? A gente não sabe. Pode ser que seja até o final do ano, pode ser que seja na WrestleMania. Eles vão ter que desenvolver essa história bastante para poder continuar. O que a gente sabe é
que agora toda essa história do Division acabou ganhando contornos dramáticos e nos faz querer assistir na semana que vem. E eu conto com a sua audiência na nossa live. Pô, se tivemos 380 pessoas aqui querendo ver a minha reação, por que vocês não ficam na nossa live semanal vendo todas as minhas reações durante o show? Eu convido você para estar conosco. E com relação à nota do show, tendo em vista isso que aconteceu, não tem como dar nota baixa. Nós, além disso, tivemos 5 lutas, das quais 3 lutas foram muito boas, uma foi boa e uma mediana por causa do tempo. Contando com essa história, não tem como, nota 9 para o show, foi realmente excelente e um show que, pela quantidade de pessoas mandando eu não olhar o celular e pela quantidade de pessoas falando para eu ficar ligado durante o show e assim, pela quantidade de pessoas que entrou na live só para ver a minha reação, já deu para ver o quanto que foi importante, grande e interessante essa história. Vamos ver o que a WWE vai fazer com ela, porque com certeza eu vou ficar na ponta da minha cadeira para ver o Monday Night Raw da semana que vem, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Hoje à noite nós teremos live do NXT. E eu já fiquei sabendo que, na verdade, a live foi gravada. Eu tava falando como se eles fossem mudar a Battle Royale feminina, mas o show foi gravado na semana passada. Então, como o show foi gravado na semana passada, já adianto que os comentários também vão ser bloqueados só para membros para evitar spoilers, tá? Porque os spoilers estão aí, a pessoa poderia simplesmente chegar lá e botar os resultados na nossa frente. Mas vai ter a Battle Royale pelo posto desafiante número 1 pelo título feminino, e vamos ter Matt Cardona de volta da WWE lutando na NXT contra o Josh Briggs. Eu tenho certeza que vai ser um show muito legal e eu conto com a sua audiência. Hoje à noite, 15 para as 9 da noite, aqui no nosso canal Live da NXT. Muito obrigado por todos vocês, pela sua audiência, e não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o nosso canal crescer. Vou deixar opções aqui na tela para vocês. Desde já o meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até hoje de noite, 15 para as 9, na live da NXT.